a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês a continuação do nosso referente à disciplina cálculo numérico. E o tema do vídeo aqui é dedução da forma de ajuste linear via mínimos quadrados. Então, gente, na aula passada, aí na playlist cálculo numérico versão tecnológica, nós abordamos um exemplinho, né, que não chegamos nem a resolver ele, mas colocá-lo como um pontapé inicial para nosso estudo, que foi o seguinte. Lá nós tínhamos 6 medições de temperatura ao longo do tempo. Então nós tínhamos uma medição a 0 hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, dadas por esses valores aqui em graus. E aí a pergunta lá, se eu não me engano, foi qual era a temperatura, né, uma estimativa de temperatura que ocorreu exatamente às 4,5 horas, entre 4 e 5 horas, lá no meio, 4 horas e 30 minutos. Então, uma alternativa que nós vimos, né, no caminho, foi o seguinte. Primeiro nós plotamos os pontos e percebemos que esses pontos têm uma certa tendência linear. Eles não são lineares, não estão pertencentes a uma mesma reta, digamos assim, mas você percebe que o padrão deles é alinhado. E aí nós falamos o seguinte, poxa, será que não existe uma certa reta que vai estar o mais próximo possível de todos eles, não necessariamente passando nos pontos, mas pode passar em um, normalmente não passa, né, em alguns dos pontos. Então não é uma reta de interpolação, nós não estamos interpolando, deixei isso bem claro lá. Mas nós queremos uma reta suficientemente próxima de todos esses pontos, ou pelo menos da maioria deles. A gente pode entender essa proximidade como o seguinte, olha, observe esse pontinho aqui, ó. O ponto observado está aqui e o valor que a reta me diz está aqui sobre a reta. Então, se eu pegar essa distânciazinha aqui, ó, pronto, guardei ele. Eu pego essa outra distânciazinha do ponto e o valor que a reta me dá. Pego essa outra distância desse ponto e o valor que a reta me dá e faço isso para todos os pontos e somo. Então, meio que nós podemos fazer esse tipo de situação, né, de considerar essa soma desses erros. Tá certo? Então, uma forma de obtermos uma estimativa para a temperatura no ponto 4,5 horas, né, que é a nossa objetivo lá, consiste em determinar a melhor aproximação linear, esse é o nome que se dá àquela reta, né, é a reta de melhor aproximação linear, envolvendo a busca de valores A0 e A1 que minimizem esse erro aqui. E esse erro é exatamente aquela soma daquelas diferençazinhas do valor observado e o valor estimado. Quem me dá o valor estimado da reta e quem me dá o valor observado dos pontos. Né? Então esse erro aqui vai depender dos coeficientes A0 e A1. Então eu vou variando, pegando várias retas lá, então eu vou ter um coeficiente A1 e A0 dado aqui. Ó. Então eu vou considerar o erro de que forma? Eu vou ter ali 6 erros, porque foram 6 pontos. Né? Então eu vou ter um YI, que são os valores 14,8, né? Quais são? 6,2, 9,3, todos esses valores aqui, e vou subtrair pela respectiva abscissa vezes o A1 mais o A0, ou seja, a minha equação da minha reta. Certo? E isso aqui, ó, considerado em módulo, vai ser um errinho para cada um daqueles casos, aquele pedacinho que está de diferença do valor observado e do valor estimado pela reta. Certo? Essa quantidade é chamada de desvio absoluto. Vocês já viram em matérias de laboratório de física, provavelmente vocês já calcularam em um desvio absoluto. Tá certo? Na tentativa de minimizar, a estatística também tem o desvio absoluto. Né? Na tentativa de minimizar esta função de duas variáveis, recaímos em um sério problema. A função módulo não é diferenciável em zero. E, portanto, não podemos usar as ferramentas do cálculo diferencial integral. Né? Não se preocupe, resolvemos esse impasse a seguir. Até coloquei aqui no título do slide, ó, buscando uma solução. Só que aqui nós temos um impasse que é o quê? Nós precisamos derivar igualar a zero. O que a gente faz lá no cálculo 1, né? Para achar o ponto crítico aí, a gente estudaria esse ponto crítico para ver se ele é um máximo, se ele é um mínimo, se ele é uma inflexão e tal. Como a função aqui de dentro ela é muito simples, a gente não precisa se preocupar em estudar a natureza dele. Se a gente derivar igualar a zero, nós vamos ter, né, no caso da nossa função que nós vamos construir, dando uma ajustada nisso aqui, que ela vai, basta derivar igualar a zero e pronto. Né, nós vamos montar lá um sisteminha e poder utilizar ele nas questões, beleza? O que acontece, gente? Então aqui eu tenho um módulo aqui dentro. Ó. Então eu posso fazer o seguinte, ao invés de eu estudar, tentar minimizar aquela função com módulo, eu posso elevar o módulo ao quadrado. Porque aí, você sabe que o módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que o x ao quadrado. É como se o módulo não interferisse. Então a gente joga o módulo fora. Por isso que veio o nome método dos mínimos quadrados. Olha só, a abordagem de mínimos quadrados busca as constantes A0 e A1 de modo a minimizar o erro quadrático dado a seguir. O erro quadrático é pegar aquele mesmo erro lá com o módulo, só que elevar ao quadrado. Então a gente vai minimizar esta expressão aqui ao invés daquela. Tá certo?
Vamos fazer essa conta no quadro, você vai ver que é bem tranquilo, agora sim, tem uns pré-requisitos, né? Um pouquinho de cálculo 1, né? Um pouquinho de cálculo lá de derivadas parciais, eu acho que é cálculo 3, aí, se eu não me engano, que você vê isso, né? Ali por volta de um terceiro cálculo, né? Então, assim, a gente precisa de umas ferramentas, eu vou estar colocando elas ali no quadro, mas assim, né? É importante que você entenda o processo aqui, por quê? Porque a estimativa linear, ela vai ser muito semelhante à estimativa quadrática, cúbica e por aí vai. Ou seja, polinomial, basicamente o que você fez aqui, você vai fazer na grau maior que 1, né? Parábola, cúbica e por aí vai. E também que da linear nasce, por exemplo, a estimativa exponencial. Se eu não me engano, a logarítmica também. Então, assim, meio que você, ao resolver a linear, você ganha um monte de coisas. Você ganha um certo padrão que você vai utilizar na polinomial e ganha também as outras que são feitas a partir dela. Tá certo? Então, é muito importante você entender essa dedução aqui. Por isso que eu botei ela numa aula separada. Beleza? Então, vamos olhar para o quadro para a gente fazer essa continha. Certo? Então tá aqui, ó. Nós temos aqui o erro que nós queremos minimizar. Para nós minimizarmos esse erro, deixa eu só tirar um negócio daqui. Para nós minimizarmos esse erro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos derivar ele igual a zero. Só que tem um problema. Ele tem duas variáveis, A1 e A0, que são os valores que eu quero descobrir para que essa soma aqui seja mínima. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Claro que aqui eu estou num caso geral, gente. Eu não botei 6. Né? Aqui é um M qualquer, eu tenho uma quantidade qualquer M de pontos, tá certo? Então nós vamos ter o seguinte, ó. Vejamos, né? As derivadas, ou as equações, né? Quem? DE, ou seja, a derivada parcial do erro em relação a A0, e vamos fazer isso. Então, isso aqui é a equação, eu estou querendo saber qual é o valor de A0 que zera isso aqui, tá certo? E a derivada de E em relação a A1 que zera. Ou seja, eu quero saber agora o coeficiente A0 e A1. Só que aí vai me dar o quê? Um sisteminha. Por quê? Eu vou derivar aqui, eu vou ter duas variáveis. Numa primeira linha, vou ter mais duas, pronto. Eu monto um sisteminha linear, resolvo ele e vou para o abraço. Não é o nosso objetivo resolver o sistema aqui nessa aula, mas é pelo menos montar. Então nós temos o seguinte, ó, vamos derivar aqui o E em relação a A0. Igualar isso a zero. Derivando essa expressão, gente, em relação a zero, o que, que nós temos? Olha só, eu vou derivar isso aqui. Isso aqui é uma regra que da cadeia, tem um quadrado aqui fora. Então, isso aqui vai ser o somatório de I igual a 1 até M de 2 vezes. Por que 2? Porque esse 2 desceu. Vezes a derivada da interna. Então, eu vou derivar isso aqui tudo em relação a quem? A zero. Quando eu derivar em relação a zero, o que, que acontece? Ó, esse cara aqui vai zerar, esse cara aqui vai zerar e esse cara vai dar 1. Porque a derivada de A0, ó, em relação a A0 é 1, né? Então, vai dar 1, só que tem esse menos aqui. Então, vai ficar assim, menos 1. E isso tem que ser igual a zero, beleza? Então, geramos aí essa primeira linha, olhando para isso primeiro. Vamos continuar. O que, que acontece? Esse 2 e esse menos 1, eles estão multiplicando uma parte do somatório que depende do I, né? Que é a parte aqui de dentro. Pelo menos a maior parte está dependendo. Só que eles são constantes. Então eu posso, ó, propriedade de somatório, passar o menos 2 para cá, ó, I igual a 1 até M, Y, I menos. Aí aqui eu posso logo fazer logo um jogo de sinal, né? A1, xi menos A0. Beleza? Igual a zero. O que, que acontece, gente? O que, que eu estou usando aqui de propriedade? É como se eu tivesse assim, ó. Quem já estudou um pouquinho de cálculo, a parte de série, sabe, ó, I igual a 1 até M, e eu tenho que, por exemplo, ter uma função f de xi aqui, ou seja, ela depende da variável xi, mas aqui é uma constante. Então, essa constante ela pode vir para fora, tá certo? Foi isso que eu fiz. Eu peguei o 2 e peguei o menos 1, que é equivalente a menos 2, ó, trouxe para fora multiplicando. Então, observe o seguinte. Feito isso aqui, eu posso dividir esses dois membros por menos 2 e sumir com esse cara daqui. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Somatório de I igual a 1 até M de YI menos A1 xi menos A0 igual a zero. Somatório também tem uma propriedade interessante, que o somatório de I igual a 1 até M de uma f de xi mais uma g de xi, pode ser YI, pode ser xi, não importa. Alguma coisa que dependa, ou até
mesmo um alfa i e um beta i. Qualquer coisa dependa de i que eu vou calculando. Isso aqui eu posso quebrar em dois somatórios, i igual a 1m alfa i, calcular essa soma primeiro e depois calcular essa outra soma primeiro. Então a gente faz essas operações com certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar um somatório para cada um desses termos, certo? Então eu vou ter isso aqui, ó, somatório de i igual a 1 até m de yi. Aí eu vou ter aqui o seguinte, ó, eu vou botar aqui um mais, mas nessa linha mesmo eu já vou ajustar, ó, menos a1xi, né? Esse cara é negativo, vamos botar um menusinho nele aqui, separar, isso aqui é uma constante, ó. A1, nesse caso aqui, embora eu esteja derivando, mas do ponto de vista do somatório, A1 não muda. Quem muda é o xi, vai ter o x1, x2, por aí vai. Mais somatório de i igual a 1 até m de menos a 0. Isso tem que dar 0. O que acontece, gente? O que eu posso fazer? Esse cara aqui, perante esse somatório, não mais perante a derivada, ele é uma constante. Então eu posso puxá-lo para fora. Então vai ficar assim, ó. Menos A1 multiplicando o somatório de xi. Então vai ficar isso aqui, ó. Menos A1, somatório de i igual a 1 até m de xi. E aqui é a mesma coisa, ó. Eu posso puxar esse cara para fora, vai ficar assim, ó. Menos A0, somatório de quem? De 1. Porque eu posso voltar de novo. Isso tudo igual a 0. O que acontece, professor? A partir daqui, o que a gente faz? É o seguinte. Tudo que tem constante A1 e A0 é o que meu sistema é o que eu quero achar. É A0 e A1, os valores dele que minimizam esse erro aqui. Então eu vou passar esses caras para o lado de lá e o yi para o outro lado. Então vai ficar, essa parte aqui positiva de um lado vai ficar assim, ó. Somatório de i igual a 1 até m, opa, melhor, né? A0 positivo, né? Então vai ficar A0 vezes o somatório de i igual a 1 até m de 1, mais o somatório de i igual a 1, ou A1, né? Aqui, ó, vai ficar esse cara aqui. Então, passei primeiro esse, depois passei o outro. Ó, A1, somatório de i igual a 1 até m, xi, igual. Aí o yi, percebe, esses dois caras passam e ficam positivos. Então, o yi fica positivo, só que do outro lado. Certo? Então, temos aqui nossa primeira linhazinha do sistema. É comum, depois no final eu vou reescrever só esse último cara aqui, ó. Porque o que significa esse cara aqui, ó? Essa soma aqui de dentro, ó. É o somatório de i igual a 1, de 1 até m. É 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, m vezes. Isso aqui, na verdade, vale m, ó. Certo? Vale esse m aqui, eu estou somando isso, ó. 1 mais 1 mais 1, m vezes, né? Então, esse cara aqui vale m, que eu circulei. Beleza? Mas vamos para outra derivada. Então, temos a nossa primeira linha do sistema. Esse cara aqui, gente, é um número mesmo, conhecido, porque você conhece o xi. Então, você vai somar todos os xi que você tem. No caso lá, quem são nossos xi? É 0, 1, 2, 3, 4 e 5. São os valores de x. Você conhece o yi. Quem são eles? São 6.3, eu acho, 14.8. Você vai somar todos eles. Então, meio que você vai ter esse número desse somatório, vai ter esse aqui, só não vai ter o A1 e o A0. E esse aqui é o M. O M é o quê? A quantidade de pontos. Então, você vai ter esse cara e esse. Aí vai ficar só o quê? Um sisteminha linear em A0 e A1. Só que o problema é esse. Um sistema não é equação em duas variáveis. A gente precisa agora analisar esse outro cara aqui, ó. Vamos derivar em relação a 1 e igualar a 0. Então, nós vamos ter o seguinte. Fazendo a derivada aqui em relação a 1, procede do mesmo jeito. Esse cara aqui é tipo a regra da cadeia, né? Vai multiplicar. Eu vou ter o quê? O somatório de i igual a 0 até... Opa, i igual a 1, desculpe, não 0, né? I igual a 1 até m. De quem? De 2 vezes. Aí, é tipo regra da cadeia, né? Pode ser que eu passei rápido demais, mas, por exemplo, se eu tenho que derivar isso aqui, ó. X ao quadrado mais 1 ao cubo. Como é que é a derivada disso, né? Deriva o 3 descendo 3, né? X ao quadrado mais 1 ao quadrado, ó. Desce o 3, fica 2. E depois deriva a interna, ó. X ao quadrado, com a derivada de x ao quadrado, 2x. Mais uma derivada é 0. Pronto, então fica isso aqui vezes a interna. Então aqui é a mesma coisa, viu, gente? Né? Pode ser que eu passe um pouco rápido, mas nós vamos manter o que está ali, ó. yi menos a1 xi mais a0 vezes, então 2 que tinha aqui virou 1, a derivada da interna. O que é a derivada da interna? Eu vou derivar essa interna aqui em relação a A1.
esse cara vai sumir, esse cara vai sumir. Quando eu derivo isso aqui, ó, dA1 xi em relação a A1. O que é isso? Xi é constante, ó, é xi vezes a derivada de A1 em relação a A1, que vai dar só o xi. O problema é ter esse menos aqui, ó, então vai ser menos xi. E isso tem que ser igual a zero. Então a gente vai agora dar uma simplificada nisso, uma arrumada. Da mesma forma, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar esse 2 que está multiplicando todo mundo e esse menos 1 e trazer ele cá para fora, ó. Igual a 1 até m de yi. E aqui dentro é o seguinte, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Vou multiplicar. Observe que esse parênteses aqui, ó, tá aqui. Vou multiplicar o xi, sem o sinal de menos, porque eu já trouxe ele para fora, por todo mundo aqui dentro. Então vai ficar assim, ó. Xi, yi, menos A1 xi ao quadrado. Ô, professor, mas você não tirou menos? Não, eu tirei esse aqui continua. Menos A0 xi. Isso tem que ser igual a zero. Pronto, só deu uma simplificada aí, se quiser você pode fazer com mais passos, né? Eu não vou fazer porque o meu quadro é pequeno, né? Aí não tem jeito. Então eu vou dividir os dois lados por menos 2, né? Como eu fiz aqui, ó. Vou dividir por menos 2, porque eu quero tirar esse 2 daqui. E ao passo que eu divido por menos 2, eu também vou agrupar os somatórios. Então eu vou ter assim, somatório de i igual a 1 até m, de xi, yi, mais somatório de i igual a 1 até m de quem? Menos A1 xi ao quadrado, mais somatório de i igual a 1 até m de menos A0 xi. E isso tem que dar igual a zero, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar as constantes e trazer para fora. Quem são as constantes? Menos A1 e menos A0. Vai ficar uma coisa muito parecida, gente, com esse aqui. Nós vamos ter o seguinte, ó. Somatório de i igual a 1 até m, xi, yi, menos A1, somatório de i igual a 1 até m de xi ao quadrado, menos A0, vezes somatório de i igual a 1 até m de xi. Isso tudo igual a zero. Do mesmo jeito, eu vou fazer esse isolamento que eu fiz aqui. Só que perceba, nesse caso aqui, né? Basicamente é isso, né? Eu vou pegar esses dois caras, vai ficar de um lado, de um lado ficando positivo, e esse aqui fica negativo. Então, no final, nós vamos ter o seguinte, ó. A0, somatório de i igual a 1 até m do xi, é esse primeiro cara, positivo, ó, passo para o lado de lá, mais A1, somatório de i igual a 1 até m do xi ao quadrado, igual somatório de i igual a 1 até m, esse cara fica de um lado, né, os outros dois ficam positivos, fica todo mundo positivo, né? Xi, yi. Pronto, eu tenho aqui a outra linha do meu sistema. Então, no final das contas, temos, por fim, o sistema. Aí você deve estar falando, nossa, eu não estou conseguindo entender, professor, um sistema, que sistema horrível. No próximo exemplo, próximo vídeo, se você chegou até aqui, você aguentou, né? A gente vai aplicar isso aqui, você vai ver que essa fórmula ela é muito fácil de ser utilizada. Inclusive, no Excel, isso aqui é bem tranquilo, né? O próprio Excel já faz, na verdade, esse cálculo, sem precisar você fazer toda essa complicação. Mas é bom a gente entender, né, a ferramenta. Então, nós temos aqui o seguinte, minha primeira linha é essa, então eu vou botar assim, A0 vezes M, né? Ou melhor, né, se você preferir, deixa eu ver, A0 vezes M mais. Por que vezes M, professor? Porque eu estou somando 1 mais 1 mais 1 é constante, né? 1 mais 1 mais 1, M vezes, então deu M. Aqui eu não mexo muito, vai ficar A1 somatório de I igual a 1 até M do xi, isso vai ser o somatório de i igual a 1 até m do yi. Essa é a minha primeira linha. E minha segunda é essa última aqui, ó. A0, somatório de i igual a 1 até m do xi, mais A1, somatório de i igual a 1 até m do xi ao quadrado. Então perceba, ó, eu também tenho esse cara, porque eu vou pegar todos os xi, que era 0, 1, 2, 3, 4, 5, e pegar 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, somar todo mundo e gerar esse cara. Então, esses caras aqui são facilmente geráveis, tá certo? Não vou dizer que é pouca conta, pouca não é. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, xi
YI. Aí o que acontece? Só para terminar, a gente tem que se lembrar o seguinte, que esse aqui é o erro quadrático. Então, assim, quando a gente calcula esse sistema aqui, nós normalmente terminamos, né, devemos, né, ao final, calcular, né, o erro quadrático. O erro quadrático para fins de comparação. Depois eu vou explicar isso, porque assim, nessa aula não dá porque a gente não está calculando. Então, para fins de comparação, eu vou precisar o quê? Depois que eu resolvo o sistema, eu vou achar o A0 e o A1. Então, depois que eu fizer isso, eu tenho que voltar aqui com os dados que a questão me dá e calcular esse cara. Por quê? Porque aí eu vou achar uma reta. Então, isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar a reta y igual a A1x mais A0 com um erro E. Dependendo desses caras. Então, com esse erro. Então, a minha estimativa linear, ela vai vir junto com um erro que não depende de derivada, mais nada. É só fazer uma continha, meras contas algébricas, né? Esse cálculo aqui é só levar ao quadrado, somar esses caras, né? E aí eu vou ter uma reta e o erro. O que significa? Que se eu tiver outra reta, eu calculo o erro da mesma forma e comparo. Não, essa aqui é melhor porque o erro dessa é menor. Então, essa estimativa não só lhe dá uma reta, como lhe diz o quão boa a sua reta é quando você compara com outras retas ou até mesmo outras curvas. Ah, professor, eu tenho estimativa linear aqui e tenho estimativa exponencial. Eu vi lá como calcular a estimativa exponencial. Qual é melhor? Você vai comparar esse cara aqui. Claro que aqui eu estou tentando antecipar as coisas, mas o que importa dessa aula é que nós temos nossa fórmulazinha para usar no próximo vídeo, aí, onde nós vamos resolver um exemplo. Aí você presta muita atenção lá, para você entender bem que essa fórmula, embora pareça complicada, ela é bem simples de ser utilizada. Tá certo? Então é isso aí, qualquer dúvida, gente. Eu sei que é uma aula mais complicada assim, né? Mas estamos aí, é só colocar nos comentários, beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Então, quer dizer, eu até me despedi, né? Mas vamos aqui no slide, ó. Tá só um resuminho, né? Tem aqui a estimativa. Quer dizer, no slide eu já fui meio direto, né? Eu nem fiz conta também. Só fiz aqui a questão da derivada, né? Meio que aqui eu já joguei o 2 para fora ao derivada, né? Botei o -1 ali no 4, tá mais explicado, né? Faltou só esse encerramento e desculpe, né? Às vezes a ansiedade, aquilo ali é tão chatinho assim para fazer, você pode errar uma besteirinha, tem que gravar de novo, que a gente fica logo ansioso que acabar logo, né? Desculpe aí. Até a próxima, beleza? Fui. Agora eu fui.